A gente, é um prazer estar participando aqui do programa, sempre compartilhando alguma coisa que a gente aprendeu na vida, né? Isso é muito importante. Aliás, eu vou cometer uma inconfidência aqui. A informação dos 55 milímetros que choveu entre terça e ontem foi o Fernando que apurou pra gente no pluviômetro que você tem lá, né, Fernando? Foi uma chuva muito bem-vinda, né, Fernando? Essa chuva veio num momento perfeito aqui para o nosso agricultor, que tem o plantio do inverno agora, que é o milho, né? Sim. Foi muito importante, porque Managuari já estava com uns 10 dias de estiagem, pouca chuva, isso daí já estava começando a dar alguma dificuldade, mas essa chuva agora cria uma reserva de umidade no solo por alguns dias e faz com que o milho desenvolva bem. O agricultor vem de 2 safras seguidas sofrendo, porque o inverno do ano passado teve geada e seca, não produziu praticamente nada de milho ou de trigo. E o verão desse ano foi muito difícil também na nossa região aqui, produzindo muito pouca soja. Isso daí faz com que crie uma dificuldade para o agricultor. Ô Fernando, você citou reserva de chuva, de água. Nós estamos já praticamente no meio do mês de abril. A partir de agora, a tendência é que o volume de chuva seja cada vez menor, né? Ou ainda tem algum resquício aí vindo pela frente? A gente tem ainda previsão de chuva normal aí para os próximos 10 dias. A próxima remessa de chuva agora está prevista para o dia 22, 23 e depois na virada do mês, no início de maio, né? Temos chuva novamente. São as previsões, né? Ou seja, mas aí a partir do meio de maio aí a chuva começa a diminuir, né? A tendência é que isso aconteça, não é regra, né? Mas o inverno dos últimos 2 anos para nós foi assim. Inclusive, o ano passado nós tivemos 2 meses muito secos, no mês de março e abril, que foi o que causou todo esse prejuízo na cultura de inverno do ano passado e nas lavouras de café. Uhum. As lavouras de café também tiveram aquele problema da geada, mas agravado pela seca. As lavouras de café se debilitaram, né, pela seca que teve, num momento bem difícil, que é a granação, a fase final dos grãos ali para a colheita, e isso daí tirou bastante energia da planta. E a geada veio, são 3 frios fortes do ano passado, fez com que muitas lavouras de café perdessem toda a parte aérea. Fernando, pandemia, inflação, agora a guerra, né, na Europa, o que isso está influenciando para a nossa agricultura, para o bem e para o mal? Existem 2 lados da história. Mesmo na pandemia, o povo não para de comer. Isso é um fato. Isso é um fato. A população come. O auxílio emergencial do governo, no período de 2020, ela trouxe um reforço para a população. Naquele final do ano, né? Exatamente. E a população se alimentou bem, teve esse momento aí de tranquilidade. Depois, o que aconteceu? Muitos lockdowns pelo mundo. Vários países fechados, vários dias. Containers de navios não podendo ser descarregados. E isso daí quebrou a engrenagem do transporte logístico de navios do mundo todo. Uhum. E isso daí fez com que faltasse container para exportação de vários produtos no mundo. E um container que custava aí um frete marítimo $1.500, $1.800 para a Europa, foi para 8, 9 mil dólares. Uhum. Isso tudo é claro que é repassado no preço do produto, né? Exatamente. E até hoje ainda não se normalizou essa situação de container. Então, isso daí causou um grande problema de transporte, tanto de alimentos como de demais produtos. Tivemos paralisação de produção de veículos, de acessórios, por falta de acessórios para montagem de carros. Tudo isso causou uma longa fila de espera, né? Para se tirar um carro e outros acessórios também. A gente vê outra questão importante também, pelos navios não se transitarem com facilidade, os fungicidas, defensivos agrícolas de todas as naturezas, tanto o adubo, que tem mais volume, que necessita de muito espaço no navio, esse daí que o agricultor pagava no final de 2019, início de 2020, aí de R$1.800 uma tonelada, esse mesmo adubo está chegando a 6, 5,5, 6 mil reais. São 3 vezes ou mais o aumento no custo desse importantíssimo produto que é para o agricultor, que é o que tem mais custo. Até você tocou nesse assunto e a gente entra especificamente no assunto agora Rússia e Ucrânia, que é a questão dos fertilizantes. A Rússia é o maior fornecedor de fertilizantes do mundo, pelo menos para o Brasil. Isso também vai influenciar de alguma forma, né, Fernando? Já está influenciando. A gente já teve uma melhora no preço dos fertilizantes agora
em dezembro, ali, janeiro, porém isso não chegou ao agricultor. Por quê? A hora que estava começando a estabilizar veio a guerra da Ucrânia e Rússia. E com certeza essas sanções que estão fazendo nesses países ali prejudicou, porque a falta desses produtos pelos maiores fornecedores, a Rússia é entre os 3 maiores produtores de petróleo do mundo também. Do mundo. Isso daí causa o quê? O fertilizante depende do petróleo também para ser produzido, e isso daí causou excesso de preço. A safra de soja, que vai ser plantada agora no próximo verão, os agricultores já compraram os insumos defensivos, já está reservado ali. O Brasil não tem nenhuma previsão, apesar de muito se falar, de falta de fertilizante por enquanto, porque a gente tinha estoques, tinha já compras antecipadas e foram cumpridas. Mas no próximo ciclo ainda preocupa um pouco. Agora, com relação à produção como um todo, Fernando, principalmente pelas questões climáticas, a gente vive um momento agora de, vamos dizer assim, de ânimo, pelo menos? Sem dúvida, o agricultor agora está muito feliz com esse momento que está passando, o milho safrinha se desenvolvendo muito bem. O Brasil teve, apesar do problema climático aqui no sul do Brasil, a maior safra da história do país. Se confirmou isso em produção de grãos, mais de 320 milhões de toneladas. Isso foi muito importante tanto para os agricultores quanto para a economia. Um problema muito grave para nós foi que o Paraná deveria produzir em torno de 21 milhões de toneladas de soja e vai chegar ali por volta de 12,5. Então são 8 milhões de toneladas de soja a menos. Isso é muito menos dinheiro na economia do Estado, na mão dos agricultores, girando a economia. Esse é um problema, sem dúvida. Mas que com a vinda do milho safrinha agora, que algumas regiões aqui, região de Maringá até o oeste do Paraná, nós já temos milhos muito adiantados, até já granados no caso, né? E essa chuva que veio para terminar eles. A nossa região, historicamente, são milhos plantados um pouco mais tarde. Então ainda está em formação. Depende mais de chuvas e não geadas ainda. Entendi. Fernando, mudando de assunto, vem aí Boa Esperança Agro, ou seja, uma ramificação, né, das empresas de vocês nesse segmento, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como estão os preparativos para Boa Esperança Agro. A gente já vem atuando nessa área faz uns 2 anos com o nosso engenheiro agrônomo, com os 2 engenheiros agrônomos que nós temos, e agora com uma vinda de um veterinário para fazer uma agropecuária, no caso ali. Sim. E vai ser um ambiente para o agricultor, né? Para atendê-lo, para dar assistência, para ajudar a melhorar a produção das lavouras dele. Esse é o nosso objetivo. Existem algumas necessidades que o agricultor nos procura e a gente vai atendê-los dessa forma. E tem previsão já de inauguração? Como estão os preparativos? Quando a gente começa a pensar em alguma coisa, sempre parecem mais eventos, né? Então isso é normal. Quem já construiu, já reformou, sabe como que funciona isso. Exatamente. Né? Então são algumas questões que ainda a gente vai marcar a data de inauguração mais à frente. Certo. Sem atropelos, né, Sem Fernando? atropelos, o agricultor está sendo bem atendido no nosso espaço lá no Cafeeira, sem nenhuma dificuldade. A gente vai fazer isso na hora certa, no momento certo. E o café, especificamente, Fernando? É um momento bom para o café? Como que você me fala sobre isso? Lavoura? A lavoura de café, ela teve dificuldades de reforma após a geada, porque tivemos muita seca. Certo. O ano passado foi um verão, mês de dezembro não choveu nas lavouras de café aqui da região. Chuvas alguns pontos apenas. Isso aí prejudicou um pouco a reforma da lavoura. Agora, no momento, eles estão excelentes. Veio a chuva, normalizou, perdemos alguns dias ali de crescimento dos ramos produtivos, mas a lavoura está boa, com boa sanidade no momento, e aguardando agora o inverno. Nosso inverno, ele é decisivo. É sempre um período um pouco mais tenso, né, Fernando? Sem dúvida. Vocês têm informações sobre perspectivas para esse inverno? Se vai ser um inverno mais rigoroso, mais ameno? É muito o inverno, quando a gente está um pouco distante dele, são muitas especulações e muitos boatos são lançados. Né? Alguns sites dizem que teremos um inverno parecido com o ano passado, outros dizem que estaremos dentro de uma normalidade. A gente está, no momento, saindo de uma laninha bastante
tendência de frentes frias mais fortes, né? A entrada dela pode prejudicar mais as lavouras. Então a gente ainda tem que aguardar para ter mais informações. Ainda é cedo para cravar um prognóstico, vamos dizer assim, né, Fernando? Sem dúvida. O inverno, às vezes pode ser um inverno quente, mas que venha uma frente fria forte e que faça toda a devastação. Já para o agricultor, esse inverno foi terrível, né? Sem dúvida, com certeza. Fernando, quero agradecer muito a sua presença, seja sempre bem-vindo, aqui a casa é sua. Agradeço, é um prazer estar aqui falando com a população de Mandaguari, com vocês, e se a gente pode contribuir com alguma coisa, estarei sempre aqui.